Filhinho, já é última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, e por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Bem, aqui o apóstolo João está trazendo essa orientação à igreja do Senhor, né, falando que já está próximo de se manifestar o anticristo. O tempo já está próximo, mas que pessoas, antes que eram irmãos, ele diz aqui, que saíram do nosso meio, apostataram da fé. Ele fala de um contexto aqui de apostasia muito grande. E Jesus disse que um dos sinais do tempo do fim, da volta de Cristo, era um período muito forte de apostasia. Então aqui essas pessoas, elas se mostram como anticristos, cheias da operação do erro, do engano, das doutrinas de Satanás. Porque aqui fala de um abandono do corpo. E essa palavra aqui precisa ter bastante cuidado, porque essas pessoas são apóstatas. Não são pessoas que saíram, foram enviadas para um ministério, para uma área, para um serviço missionário, para qualquer tipo de obra. Não é isso. Essa palavra aqui, ela fala de apostasia, que é um pecado gravíssimo. Abandonar a fé. Então aqui o apóstolo João está dizendo que essas pessoas são anticristos, saíram do nosso meio, mas na verdade elas nunca pertenceram ao corpo de Cristo. Aqui está dizendo que cuidado com as pessoas que entram no nosso meio, porque nem todas são de Cristo. Então eu quero trazer essa palavra aqui como um alerta, um alerta nesses últimos dias, porque muitas vezes nós, no meio da comunidade cristã, nós achamos que todo mundo que está ali é irmão. As pessoas que estão ali, elas estão comungando da mesma fé. E essas pessoas que servem a Satanás e que vão servir conscientemente a esse sistema em que o anticristo vai dominar, são pessoas que se infiltram no nosso meio. Elas estão ali para contaminar, para trazer ocultamente, porque assim a palavra de Deus diz, pessoas para o erro, pessoas para o engano. Então essa é uma palavra que ela abre o nosso entendimento de coisas que estão acontecendo. Essa palavra aqui não ficou para o passado, essa palavra ela continua, e muito mais. E essa gente aqui é uma gente perigosa, porque elas vêm para atacar a fé das pessoas, atacar as pessoas mais ingênuas, mais vulneráveis. E essas pessoas precisam ser identificadas através da luz do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo de Deus. O mal que estão fazendo à igreja do Senhor, o mal que estão fazendo a essas pessoas simples, lançando tropeços sobre elas. E uma coisa precisa ficar bem claro, que essas pessoas, elas estavam no nosso meio. São pessoas que já estavam manifestando um comportamento já um comportamento já longe de Deus. Um comportamento parecido com o mundo.
Essas pessoas, elas precisam ser observadas, mas muitas dessas pessoas não apostataram da fé. Elas estão próximas, outras já. Então, o cuidado que devemos ter com essas pessoas é cercar essas pessoas com a palavra de Deus, com o ensino. Porque na maioria das vezes, elas estão apresentando ali frustrações e um sentimento de abandono por parte dos irmãos. E acabam encontrando apoio num outro lugar em que promete acompanhamento, promete ser irmão de verdade, né? Uma verdadeira irmandade. E, na verdade, essas pessoas estão vendendo ilusões, porque elas não podem oferecer a salvação da alma para essas vidas, para essas pessoas. Então, isso aqui é obra da Igreja do Senhor. Tratar e cuidar dessas pessoas que estão vulneráveis. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não quer que nenhum se perca. Nenhum dos seus filhinhos se percam. Então, Deus vai usar, né, para que essas vidas não se percam, através de quem? Através dos seus servos fiéis. Amém? Então, essa palavra que traz uma responsabilidade a todos nós que amamos o Senhor e que estamos aqui vivendo uma vida correspondendo com o chamado que Ele nos deu, para sairmos da zona do isolamento, do esquecimento, de seja lá o que for, e olharmos a hora, o tempo, a situação em que o mundo está vivendo, as vidas que estão se perdendo, e tomarmos uma posição diante de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Amém? Falo isso com carinho, porque todos nós passamos por um momento na nossa vida em que as lutas, elas nos engolem, elas nos trazem tanta tribulação que nós perdemos a noção daquilo que nós somos em Deus, do chamado que Ele tem, que Ele fez a nós. E nós andamos um pouco alheios, sabe? A tudo que está acontecendo. E não correspondemos com a vontade do Senhor. E com isso vidas vão se afastando. A obra do mal vai operando e nós acabamos perdendo pedras, pérolas. Pessoas são como pérolas preciosas para Deus. Amém?